O outro ponto é esse a respeito da Starlink não cumprir as decisões, né? A Starlink diz que não vai ser vítima da censura, não vão cumprir a decisão do Alexandre, e isso abre uma outra discussão sobre a possível suspensão das atividades da Starlink no Brasil, que eu considero absolutamente provável. E entendam, o Alexandre aqui, ele errou com a questão da Starlink, ele calculou mal, mais uma vez. Ele achou que estava fazendo uma jogada de mestre, mas tomou uma enrabada histórica por todas as direções. Porque com a suspensão do X e o bloqueio dos bens da Starlink, ele criou um problema com vários empresários brasileiros, agora preocupados com as múltiplas empresas que eles tocam, que pode ser vítima de uma decisão parecida, com empresários internacionais, dentre os quais vários poderosos globalistas, né, com os juristas, acho que a CNN vai colocar aqui a gente vai colocar uma decisão da CNN, a CNN dizendo que as pessoas estão preocupadas e se afugentando aqui, ó, especialistas apontam, isso é da CNN Brasil, apontam insegurança jurídica e o impacto negativo sobre os negócios do Brasil após decisões contra o X e Starlink. Óbvio, isso é como eu antecipei, uma fuga de investidores gigantesca. Quem tem segurança para investir no Brasil hoje em dia? Ele comprou briga também com os juristas, né, vários juristas que não tinham dito uma palavra contra ele, com membros até do próprio Supremo Tribunal Federal, como eu falei. Enfim, foi uma cagada generalizada. O Arthur Lira se posicionou contra a decisão do X, o Arthur Lira, do Starlink, perdão, a decisão envolvendo o Starlink, até o Arthur Lira se manifestando contra. Então ninguém pôde criticar a decisão do X, né, as pessoas do establishment, porque, não, realmente, senão, se o Elon Musk não está obedecendo, o Alexandre tinha que fazer alguma coisa, mas com o Starlink ficou meio injustificável. E como o Starlink disse agora que não vai cumprir censura coisa nenhuma, e que o X vai continuar operando normalmente na internet provida pelo Starlink, para quem não sabe, só para explicar, Starlink é uma empresa subsidiária da SpaceX, que é a empresa fundada pelo Elon Musk para o lançamento de foguetes, que estão espalhando satélites no mundo inteiro que vão prover acesso à internet. Então, você vai conectar no satélite e o satélite da sua casa. Então, é muito bom para áreas remotas que não tinham internet, passam a ter internet. Então, com a situação do Starlink, o Starlink virou e falou assim, não, olha, já que você bloqueou as minhas contas, eu também não vou cumprir a sua decisão até que você libere minhas contas. Ou seja, o Alexandre pediu truco, a Starlink pediu 6, e agora ou o Alexandre pede 9, ou então ele vai aceitar a desmoralização, né? Ele tem que aumentar a aposta. E eu repito, tiranos e ditadores não podem aceitar a desmoralização. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet. Com bônus de até R$500 e muito mais. MyLiberty.bet. Você acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. À medida que é o medo e a coerção que sustentam o seu regime. Então, o Alexandre tem dois caminhos. Ou ele cede à Starlink e aceita uma empresa que o desafiou e não cumpriu uma determinação e que ela permaneça impune, ou então ele dobra, ele vai se valer ainda mais do poder que ele pensa que tem para tornar a situação algo ainda mais gravoso, digamos assim, para a Starlink. Mas não tem vitória possível para o Alexandre nesse caso. Pelo seguinte, se ele aumenta a pressão, né, se ele dobra e determina a suspensão das atividades da Starlink no Brasil, como ele fez com o X, a empresa vai ter perdido o mercado brasileiro, que em comparação aos demais que ela atua é absolutamente irrelevante. Starlink não perde muito e ela já estava com as contas bloqueadas, então ela também não tem receita perdida, né? De quebra, você passa a ter uma pressão internacional muito maior, na medida que a empresa mais inovadora do mundo, que é a SpaceX, né, que é a dona da Starlink, vai ser impedida de operar em um país por conta de mais uma ordem ilegal do ministro da Suprema Corte. O Exército vai ficar sem poder
utilizar os satélites da Starlink para fim da defesa do território nacional. Tem muitas bases militares que Starlink resolveu um problemaço, é a única forma dessas bases estarem conectadas com o restante da tropa. Fora regiões absolutamente remotas do Brasil que funcionam com base na Starlink. Starlink foi usada, inclusive muito usada, né? Inclusive o Elon Musk doou ali, um trabalho ali, um pedido que a gente fez pelo Elon Musk, ele cedeu doando as antenas para a tragédia do Rio Grande do Sul, que não vai ser mais possível, e o desastre no Rio Grande do Sul continua, a infraestrutura ainda não foi recuperada. Ou seja, em outras palavras, caso o Alexandre decida aumentar a pressão sobre Starlink e o SpaceX, a única coisa que ele consegue fazer vai ser aumentar a pressão sobre si mesmo. E a outra opção, como eu citei, é deixar que a empresa fique impune, e aí toda a autoridade da ditadura alexandrina perde. Ou seja, ou o Alexandre perde, ou o Alexandre perde. Né?